Emily Durkheim. Qual a importância do pensamento de Emily Durkheim nas relações sociais? Qual a contribuição desse teórico para o entendimento das causas sociais? Então, Durkheim, ele tinha como principal objeto de estudo a sociedade capitalista, e a gente entende como sociedade capitalista, né? A sociedade na qual nós vivenciamos nos dias atuais é um sistema na qual prevalece a questão do lucro, né? Onde nós precisamos, para sobreviver, a questão de conseguir lucrar por meio de bens materiais, ou precisar vender a mão de obra para receber um salário para sobreviver. Ou seja, nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Então, mais ao contrário de Marx, Durkheim ele era muito conservador. Então, ele não queria, que a gente vai ver mais na frente o pensamento de Marx, né? Mas Emily Durkheim, ele não queria fazer uma revolução, uma mudança no sistema capitalista, não. A preocupação dele era entender o sistema capitalista para manter a ordem social, para que possamos, né, conviver de forma adequada e viver, né, de forma adequada nesse sistema. E aí, na sua visão, a sociedade ela molda o indivíduo, seus comportamentos, atitudes, ideias e ações. Então, aquela questão, o que vocês acham? Será que nós somos moldados pela sociedade ou nós moldamos a sociedade? Será que a sociedade ela influencia nas minhas atitudes ou minhas atitudes influenciam na transformação social? Durkheim vai dizer que é a sociedade que molda o homem. É a sociedade, a partir das regras, das normas, que vai fazer o ser humano agir daquela forma, ser daquela forma, adquirir determinada cultura. Então, ele vai fazer toda essa análise, né, da influência que a sociedade faz na vida do indivíduo por meio do que ele chama de fatos sociais. E o que são os fatos sociais? É o modo de agir dos indivíduos que são introjetados na mente de cada um de nós. Vamos lá, grifar essa parte que é bem importante. Fatos sociais para Emily Durkheim. São os modos de agir dos indivíduos que são introjetados na mente de cada um de nós. Então, como que nós devemos agir perante as regras, perante o esperado pela sociedade, perante o padrão que a sociedade coloca? Então, muitas vezes, nós agimos de uma forma porque a sociedade espera assim. Por exemplo, quando a gente vai, né, à igreja, à escola, bem vestido. Por que a gente vai à igreja, à escola, bem vestido? Por que na praia nós vamos de biquíni, de sunga? Por quê? Porque, né, cada instituição social, ela tem as suas regras, as suas normas, né? E elas colocam aquilo de forma que os indivíduos, quando frequentarem aquele lugar, eles devem agir daquela maneira, ou vestir-se daquela maneira, né? Então, é um modo, né, que a sociedade, a instituição social, ela está ali dizendo que nós devemos agir daquela forma, mesmo que não seja uma lei, né? A gente vai e age daquela forma. Porque, por exemplo, se eu for para a igreja com roupa curta, todo mundo vai ficar me olhando estranho, né? Todo mundo vai achar que isso não é correto, né? Então, os fatos sociais é justamente como nós agimos perante o que a sociedade espera. Então, a partir do momento em que eu vou bem vestido, porque lá é um lugar de se andar bem vestido, né? A sociedade espera assim, então eu estou seguindo um meio social. E é isso que Durkheim vai falar sobre fatos sociais, atitudes dos seres humanos que são moldadas pela sociedade, certo? Outro exemplo, por exemplo, olha eu aqui com um exemplo. Estou aqui com tiara de bolinha, super na moda, né? Fui influenciada pela moda, não foi? Então,
A sociedade influenciou para que eu comprasse essa tiara, para que eu utilizasse essa tiara, né? Então eu fui uma influência da sociedade. Vejam aí. É isso que Emily Durkheim vai dizer. Então os fatos sociais consistem em maneiras de fazer ou de pensar reconhecíveis pela particularidade de serem capazes de exercer sobre as consciências particulares uma influência coercitiva. Então, são atitudes na qual nos é colocado como uma obrigação agir de determinada forma, como eu falei, né? Regras sociais, como eu devo me comportar na igreja, na escola, no trânsito, são atitudes, né, que são impostas para que a gente haja daquela forma, para que a sociedade ela tenha uma harmonia. E aí, quais são as características dos fatos sociais? Eles encontram-se estabelecidos coletivamente, de forma exterior aos indivíduos, mesmo antes deles nascerem. Então, esses fatos sociais, essas regras sociais, são estabelecidas pela sociedade. Então, não depende, por exemplo, de mim. Ah, professora, mas, por exemplo, se eu me manifestar, fizer um movimento social, uma revolução e mudar essas regras sociais, por exemplo, pode, né? É adaptável. Porém, o que é que acontece? Quando a gente nasce, as regras já estão lá prontas e nós temos que nos adaptar a elas, mesmo que futuramente, né, possa haver uma transformação social. Por isso que é tratada como exteriores ao indivíduo. Outra característica dos fatos sociais é que são comuns a todos, ou seja, a generalidade. Então, são fatos sociais, é para todos, não é para um indivíduo, não é para determinado grupo de indivíduos, não, são para todos. E exercem um poder de coerção, né? Coercitividade, quando nos coloca como uma regra, como nós devemos agir dessa determinada maneira. Então, as características dos fatos sociais: exterioridades, generalidade e coercitividade, como vocês veem aí, grifado, né, sublinhado de amarelo. E aí a gente vê uma tirinha da Mafalda em que ela tá pegando uma fitinha e medindo aqui a cabeça dela, né? E ela olhou o tamanho, falou o seguinte: será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Então ela viu que a cabeça dela era muito pequena para tantas regras, para tantas informações sociais que são estabelecidas nos indivíduos, né? Então ela fez essa crítica: será que minha cabeça vai caber todos esses ensinamentos, né? Esses moldes sociais? E aí Durkheim ele também vai tratar sobre a consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? É a forma pela qual os fatos sociais são representados na vida de cada um. É uma consciência, já está dizendo, né? Como as regras, os fatos sociais, eles são representados em nossas vidas. É a consciência coletiva que vai impor as regras sociais, que precisarão ser obedecidas por cada indivíduo, ou seja, as normas de comportamento que regem a vida de todos. Ela se manifesta através da cooperação entre os indivíduos, divisão do trabalho social e solidariedade. Então ele vai dizer que nós, seres humanos, temos uma consciência, né, para que vivamos de forma adequada em sociedade. E isso é manifestado a partir da solidariedade, que ele vai fazer uma divisão entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que é a solidariedade mecânica, né? É a divisão do trabalho que é pouco diferenciada. Por exemplo, não tem muito desenvolvimento tecnológico. Lá no início dos tempos, né, o homem primitivo, ou mesmo os índios, né, eles não tinham uma divisão assim bem complexa no trabalho, né? A divisão era bem simples, como por exemplo, os homens pescam e as mulheres cozinham. Era uma divisão simples, mas era para toda aquela comunidade, né? Ou para toda a família. Em solidariedade orgânica, a divisão do trabalho é mais complexa.
essa solidariedade orgânica, ela é bem presente, por exemplo, nas fábricas, onde há uma divisão mais complexa. Ah, essa pessoa ela é mais especializada em costurar. Ah, essa é mais especializada em colar, por exemplo, né? Ah, essa é mais especializada em montar determinado objeto, vamos supor que a fábrica é de calçados, né? A um sabe mais costurar, então tem uma especialização maior, então há uma divisão mais complexa. Um precisa do outro para chegar ao resultado final, né? A solidariedade. Porém, há uma divisão bem complexa, onde um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e muitas vezes essa divisão ela é realizada por meio da especialidade. Se você sabe fazer mais isso, você vai fazer isso. Se você sabe mais, você sabe colar, né? Você vai colar. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre Karl Marx. O principal objeto de estudo de Karl Marx é a sociedade capitalista de sua época. Então, Karl Marx, ele vivenciou um momento na qual o capitalismo ele estava chegando em seu auge, né? Digamos, estava surgindo, e ele percebeu uma transformação social enorme. Ele analisou o sistema capitalista como um sistema de desigualdade social. Então, ele já, diferente, vocês viram aí que Emile Durkheim, ele já pensava em uma sociedade na qual ele ia só analisar a sociedade capitalista, mas para manter a ordem, né? Karl Marx, ele já vai pensar em uma revolução, em acabar com a sociedade capitalista, né? Então ele vai dizer que a história da humanidade tem a ver com a história das lutas de classe. O homem ele vai construindo sua história a partir do momento em que ele vai lutando por mudança de classe social. Então, a partir do momento em que a sociedade ela é dividida em classes, classe baixa, classe média, classe alta, sempre vai haver um conflito entre as classes, onde a classe alta muitas vezes explora a classe baixa, onde a classe baixa pode tentar mudar de posição para subir lá para a classe alta, né? Então vai haver esse conflito. Então ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classe. Todos os indivíduos, através da história, se relacionam com os outros e com a natureza de uma determinada maneira. Analisar a sociedade significa observar como o homem transforma a natureza através do seu trabalho e quais são as formas de relações que ele estabelece com os outros indivíduos. Os homens constroem sua história e suas relações sociais através da produção material, de sua existência através do trabalho. Daí o termo materialismo histórico. Então, o homem constrói a sua história por meio da construção material. Então, o homem ele constrói a sua história por meio, né, das relações sociais de produção, ou melhor, do trabalho, né? E agora vamos fazer uma análise sobre Max Weber. O principal objeto de estudo de Max Weber é a sociedade capitalista de sua época também. Esta sociedade é entendida como resultado das diversas ações entre os indivíduos. Todo indivíduo ele é dotado de capacidade e vontade para assumir uma posição consciente no mundo. A ação humana tem necessariamente sentido, portanto, é possível compreender as ações de vários indivíduos para compreender a sociedade e sua estrutura. Então, segundo Max Weber, nós precisamos analisar as ações individuais para entender a sociedade. Então, o problema, né? Como entender de fato a realidade social, algo tão complexo e diversificado? Em primeiro lugar, entendendo a impossibilidade de compreendê-la em sua totalidade. Então, ele vai dizer que é impossível compreender de forma total a sociedade, mas somente as relações existentes entre os fenômenos sociais. Entender também que a ação do indivíduo tem um sentido e sempre leva em conta a ação dos outros indivíduos em sua atitude e intenção. Então, analisar que toda a ação do indivíduo tem um sentido, tem um porquê de ele agir de tal forma. A gente vai ver que ele fez uma divisão, né,
de ações sociais, os tipos de ações sociais, as ações dos indivíduos. A ação do indivíduo ela pode ser classificada em tradicional, afetiva, racional relacionada aos valores, racional relacionada aos objetos de ação. O que seria a ação tradicional? A ação tradicional, ela se baseia, quando a pessoa, ela age porque todos agem da mesma forma, todos agem assim. Por exemplo, olha, um exemplo bem interessante, Todo ano a gente vê que tem um tradicional forrozão do Chico Naporim de Santa Quitéria. Tradicional. Ah, mas esse ano eu não vou não, porque as bandas são... Ah, eu não gostei das bandas. Aí a pessoa faz... Ah, mulher, mas é tradição, todo mundo vai, vem gente de fora pra ir, Ah, então vamos, é tradição, Então é algo que todo mundo faz. E às vezes essa nossa ação é baseada por isso, porque todos fazem. Por exemplo, se a pessoa compra o sapato porque foi influenciado pela moda. Meu exemplo, que eu comprei a tiara porque tá na moda. Então foi uma ação baseada no que todos fazem, uma ação tradicional, certo? Agora, quando minha ação é afetiva, é quando eu vou agir porque eu gostei, eu gosto. Ah, eu comprei não é porque tá na moda, é porque eu achei bonito, eu gosto, Então, é uma ação baseada no afeto, agir daquela forma porque você gosta, porque lhe agrada. A ação, ela pode ser relacionada aos valores, Quando, por exemplo, você vai comprar um par de sapato porque ele lhe dá um status, um prestígio, você vai ser valorizado por você comprar um sapato que está na moda, por exemplo, Ou uma ação baseada no valor seu, que você acredita, num valor religioso, Ah, eu gosto de utilizar, por exemplo, saia longa porque minha religião permite, é um valor da minha religião, Então, uma ação baseada em valores. E, por fim, a ação relacionada aos objetos da ação. A ação racional relacionada aos objetos da ação. Quando a compra é baseada no fato de que os modelos de sapato escolhidos sejam exigidos como pares do uniforme, Então, essa ação, ela tem uma finalidade, com relação a fins, Essa ação. Quando você usa, age de tal forma porque tem uma finalidade, tem um objetivo. Ah, porque eu tenho que ir para a escola fardado, então eu comprei a farda porque eu tenho que ir fardado. Então, a ação é relacionada a fins, tem uma finalidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só comentar.